bem-vindos ao Gente em Foco. E a nossa entrevistada de hoje é paulistana do interior de São Paulo, é mãe do Eduardo, de 21 anos, é formada em enfermagem, propaganda e publicidade, perdeu 35 quilos em 6 meses e atua há 8 anos como coach de emagrecimento. O nome dela é Carolina Marques. Carol Marques para os íntimos. Bem-vinda, Carol! Tudo bem? Tudo bem, Lu, graças a Deus. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Estou muito feliz de ter você aqui no Gente em Foco para somar com a sua história, para poder contar para as mulheres, né, tudo que você passou aí. A sua história é um exemplo e eu vejo quantas mulheres você consegue transformar vidas. Então, assim, eu já quero começar logo essa entrevista já perguntando de cara como que foi para você esse processo de decidir o emagrecimento? Como surgiu essa necessidade? Foi por saúde? Como que a Carol reagiu assim? Eu quero emagrecer. Lu, na verdade foi pela saúde mesmo, né? Eu me encontrava com 97 quilos e foi um dia em casa, a gente conversando com os amigos que a gente ia mudar de estado, então a gente chamou várias pessoas para fazer uma despedida. E a gente conversando em casa, super legal, assim, e aí meu marido falou, isso aí não é nada, duro sou eu que casei com uma mulher e hoje eu tenho 2. Eu tinha praticamente 1 ano de casada, e na hora todo mundo riu, inclusive eu, né, porque ele sempre foi muito engraçado, e sempre falou isso, porém, quando eu fui... Você riu de nervoso, né? Não, a gente sempre ria mesmo, sempre foi assim. E aí eu falei, quando eu fui tomar banho para dormir, eu comecei a pensar naquilo. E aí eu falei, gente, realmente eu casei, eu pesava 55 quilos e 1 ano depois eu tô com 97. Falei, meu Deus, como é que pode? Muita diferença. Na verdade, eu não sabia que eu tava com 97, né? Eu sabia que eu tava bem acima do peso. Quando eu fui me pesar, que eu subi na balança, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu cheguei aqui, né? Onde foi que eu me perdi? E aí eu comecei a pensar, né, nos problemas de saúde que eu tinha. Eu já estava com o joelho com cirurgia marcada, já estava com... A coluna travava quase que todos os dias. Quando eu levantava de manhã, geralmente a coluna já estava travada. E assim, as medicações, né? Eu tava com pedra nos 2 rins, enxaqueca crônica, rinite, sinusite, vários problemas de saúde. A vesícula eu já tinha tirado, já tinha feito cirurgia. Então, era um problema de saúde mesmo, né, Lu? E foi aí que eu falei... Isso tudo já acontecia, mas você nunca achava que também é devido ao peso, né? Eu nunca tinha juntado as peças, pensado num conjunto, entendeu? Nunca. E aquele dia que eu parei, falei, nossa, tem ligação, né? E aí eu conversei com ele. E aí eu conversei com ele nesse dia que eu me pesei na farmácia e falei pra ele, falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele falou pra mim, olha, o que eu puder fazer pra ajudar, conte comigo. Porque é duro quando você tem uma pessoa dentro de casa e a pessoa te atrapalha, né? Verdade. E realmente ele sempre me ajudou. Tudo que eu propus a fazer, ele falava, não, pode fazer pra mim também. Então isso me ajudou muito, né? Então, caiu a ficha da Carol na hora que teve essa brincadeira desconfortável, que na hora você entrou no jogo, porque você já tinha o hábito de brincar, então foi tudo muito natural, a ficha não estava caindo, que a Carol estava tão acima do peso, a ponto de ser isso prejudicial da saúde dela, certo? Exato. Aí foi na farmácia, não, aí tomando banho, essa ficha caiu, foi na farmácia, pesou, falou assim, meu Deus, eu não posso continuar assim. Chegou em casa, falou com o marido apoiou. Exato. E aí? E a partir daí, como é que aconteceu? Porque assim, tem uma trajetória de objetivos para você cumprir que você não sabe se você toma remédio, se você faz dieta maluca de lua, de não sei o que de internet.
como que você, Carol, falou assim, tá, você buscou ajuda, você foi sozinha? Me conta, como é que foi? Nos conta, né? É que assim, na verdade, eu estava em um processo de mudança, né? Eu ia me mudar de estado. E aí, quando eu cheguei lá, eu moro em São Paulo, fui para o Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei lá, praticamente um mês depois de tudo isso, acho que até menos, uns 15 dias depois, eu já tinha isso em mente, que eu ia começar a fazer alguma coisa. Você vê, mas nos 15 dias que eu continuei em casa, que estava no processo, organizando as coisas, eu não me propus a fazer nada. Eu simplesmente não estava mais comendo porcaria. Eu sempre fui chocolatra, Lu. Todo santo dia eu tinha que comer chocolate. E aí eu só parei de comer o chocolate, né? Assim, todos os dias. E comecei a comer. Comer saudável eu sempre comi. Mas aí eu parei de comer as porcarias mesmo, nesse período que eu estava em casa. E quando eu cheguei lá, eu falei, gente, um lugar desse, eu preciso pelo menos caminhar. E aí eu comecei a caminhar. E fazendo essas minhas caminhadas, eu conheci uma pessoa que tinha um estilo de vida super saudável, né? E a gente começou a conviver mais. E aí era um casal e eles eram coaches, eles são coaches. E aí começou, não, Carol, se você precisar de ajuda, porque aí a gente começou a falar, né? Eu falei que eu precisava de ajuda Sim. e tal. E aí foi aí que eu comecei. Mas aí no início, o que eu fiz? Que eu falo para todo mundo, foi muito simples. Eu simplesmente parei de comer as porcarias e comecei a fazer caminhada. Foi só isso. Foi o que você E aí, fez, sozinha. sozinha. E aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles me falaram que era para fazer isso. A primeira orientação foi essa. E depois eles me orientaram no sentido de quem quer perder peso tem que fazer um déficit calórico. E aí, no início, eu fiz o uso de shake, né? Que ele diminui ali as calorias e tudo. Mas eu continuei fazendo atividade física, comecei a me hidratar melhor, comecei a organizar melhor a minha alimentação. Mas uma coisa que eu percebi, Lu, que é o emocional. Quando você tem qualquer coisa pendente, né, alguma coisa que você precisa resolver, e a maioria das vezes a gente nem sabe o que é. Eu tava numa agonia para me mudar que você não faz ideia. É de Então, estado que você ia mudar, né? isso. Então, isso tava me influenciando demais. Sabe? Tem coisas que a gente... E eu tinha passado por um outro processo na vida pessoal, assim. Eu tava totalmente desestabilizada. Essa é a verdade. Né? Quando eu me mudei, que eu cheguei lá, que eu comecei a organizar minha vida, que eu sabia o que eu queria, tudo mudou. E com a ajuda dentro de casa, melhor ainda, né? Então, Essa ajuda dentro de casa aí, Carol, no sentido de, claro que você tinha as coisas que você podia comer, né? Mas e seu marido? E seu eu filho? nunca deixei, Lu, de comer as coisas. Eu aprendi desde o início a manter o equilíbrio. Então, assim, eu não tinha as coisas dentro de casa, mas quando a gente saía para comer alguma coisa fora, eu acabava comendo. Mas sem deixar de fazer o que eu tinha que fazer, sem deixar de fazer minha atividade física. No começo eu Sabe comecei por com... quê? Oi? Desculpa, sabe por que eu tô te perguntando isso? Ah, Porque, assim, todo mundo que eu converso que tem essa dificuldade de emagrecimento, a primeira coisa que a pessoa fala é muito difícil emagrecer, porque tem que ter dinheiro para comprar as coisas. E eu não tenho dinheiro para ficar mantendo dieta, eu não tenho dinheiro para ficar mantendo light, eu não tenho condições disso, não. As coisas para emagrecer são muito caras. Eu são não tenho não. condições de ficar. Não é? Isso aí é um Aí mito que a pessoa já tem lá, já é um drive que está na cabeça dela instalado, né? Na verdade, quando a gente quer mesmo, o que a gente faz? A gente corta os excessos. Eu cortei os excessos. Eu diminuí no início e quando eu vi que estava super tranquilo, eu cortei, Lu. Mas cortei assim, parei de comer. Por exemplo, eu comia chocolate todo dia. Aí comecei a diminuir, depois eu falei, não, eu vivo sem chocolate. E foi super tranquilo. Por quê? Muita gente me pergunta sobre isso. Porque, na verdade, eu sabia o que eu queria. Eu sabia onde eu queria chegar.
E eu tinha principalmente, Lu, um motivo forte, que era a minha saúde. Entendeu? Então, é aquela coisa da maturidade. Hoje que eu ensino as pessoas, eu falo muito sobre a maturidade, porque uma coisa é você saber o que precisa ser feito e por que não faz. Porque isso a gente adquire com o tempo. Então, no início, para mim, foi bem dolorido. Eu comia todo santo dia, né? A gente, geralmente, o nosso jantar era fora de casa. E um dia era pizza, um dia era lanche, outro dia era comida no restaurante, que a gente nunca come pouco. Hoje, eu posso comer onde for, que eu não exagero. Porque o mal são os excessos. Né? A gente vai numa festa de aniversário, a gente não sabe comer um pedacinho, a gente quer comer um pouco de cada coisa. E quando você vê, você comeu o mundo lá dentro. Você comeu muito mais do que você comeria numa refeição em casa. Então, essa consciência, ela é adquirida. Isso eu adquiri com o tempo. E só para você ter uma ideia, no início, quando eu comecei, eu baixei 16 quilos nos 2 primeiros meses. No primeiro mês eu não me pesei, porque uma coisa que eu fiz é não me pesar mais. Quando eu cheguei lá, eu confirmei, eu estava com 97 quilos. E aí eu não me pesei mais. No segundo mês, quando a gente foi fazer minha reavaliação, eu me pesei e eu estava com 81. Então, foi Isso assim... já foi uma motivação enorme, né? Com certeza. Foi aí Mas que eu olhei... nesse início aí, até nesses 2 primeiros meses aí, os sabotadores, sabe? Aquela coisa assim, só hoje, Carol, amanhã você anda dobrado? Ou então assim, ai, Carol, come aí um pouquinho, é só hoje, depois você recompensa. Existiu isso, assim, dos seus familiares ou amigos? Você teve força aí do seu esposo, né? O Sim, seu filho, mas você tem um filho de 20 anos, né? Que eu falei, pessoal. Como é que foram esses sabotadores? Se existiu, ou se não existiu, ou se existiu, como que faz? Porque às vezes, Carol, eu tô falando por mim, sabe? Uhum. Nossa, muitas vezes eu falava assim, me dá aí, deixa eu comer. Amanhã eu compenso. E amanhã eu não compensava nada. Então, assim, como que faz? Porque é muito difícil. Lu, no início, no primeiro dia, quando eu decidi que eu falei, bom, cheguei, já me mudei, já organizei as coisas, pronto, agora não tem mais por que eu ficar enrolando, né? Então, vou colocar em prática. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com o pessoal em casa. Eu falei, olha, é o seguinte, a partir de agora, inclusive isso está no meu passo a passo que eu ensino na mentoria, é uma das primeiras coisas. Eu falei, eu preciso da ajuda de vocês, porque sozinha eu não vou conseguir. Eu sei como vai ser, né? Eu já tinha tomado até remédio, Lu, porque no início, quando eu percebi que eu estava muito acima do peso, eu fui no endócrino para fazer os exames, para me mudar, e eu saí de lá com uma receita azul de sibutramina. Endócrino adora dar remédio, né? Pra gente. Eu não Jesus. pedi remédio, eu nem falei que eu queria emagrecer. Eu só falei que eu queria fazer os meus exames de rotina, porque eu tava me mudando, né? E aí eu não sabia como ia ser o plano de saúde lá, eu já queria deixar tudo pronto. E aí, quando eu fui, ele fez o pedido do exame, ele me fez algumas perguntas, falou para eu subir na balança e me fez a receita. E eu saí de lá, comprei o remédio e comecei a tomar. Passei muito mal, né? Nos primeiros dias, porque o negócio, ele tira o apetite. Então, eu falei, remédio eu não quero tomar mais. Eu parei de tomar por conta própria, né? Porque eu passei muito mal. Teve um dia que eu fui pro pronto-socorro, parecia que eu tinha usado droga, Lu. Parecia que eu tinha usado droga, porque eu tomei o remédio e ele abriu aqui no esôfago. É uma cápsula, né? Ele abriu aqui no esôfago e eu passei muito mal. Eu falei que nunca mais, eu doei os que eu tinha lá pro pronto-socorro, e falei que nunca mais eu ia tomar. E não tomei mais. E aí, no período que eu comecei lá, que eu comecei a colocar as coisas em prática, eu conversei com o pessoal. Falei, gente, eu não quero mais tomar remédio, né? Eu quero fazer um negócio que eu vou conseguir manter depois. Então, é assim, a gente já comer saudável, a gente já come em casa. Então, o que a gente vai fazer? Vai diminuir a frequência de comer fora, que é o nosso problema, que é um dos sabotadores, era esse, a gente tinha o hábito de comer praticamente todos os dias fora, né? Eu falei, então a gente Acabou vai... isso. Foi eliminado isso? Acabou isso,
né? A gente ia no final de semana, ou no sábado, ou no domingo. E aí, não é que a gente deixou de ir, a gente estipulou um dia. E às vezes a gente ia dia de semana, no final de semana a gente fazia alguma coisa em casa, não comia. E aí, depois eu percebi que eu até poderia ir, Lu. Depois eu percebi que eu até poderia ir. Por quê? Porque eu tinha aprendido. Eu fazia uma refeição saudável no café da manhã, uma no almoço, um lanche saudável à tarde, mais proteico, tudo isso com orientação, né? E à noite não tinha problema nenhum eu sair para comer. Então, né? depois você procurou uma orientação, né, Carol? Exatamente. Depois de um determinado tempo, você procurou uma orientação. Porque, assim, Exatamente. você é enfermeira, né? Sou. Não te passou em nenhum momento, como enfermeira, tipo assim, esse remédio vai piorar a minha situação? Ou você quis realmente, assim, acelerar o processo? Na verdade, foi pura inocência. De verdade. Automático, né? Não, no automático. Tipo, você sai do médico com uma receita, você vai lá e compra. Juro pra você que eu nem parei pra pensar. Quando eu passei mal, eu fui estudar, né? E aí eu percebi que ela inibe a fome. Gente, isso não é saudável. Sim. Isso não é saudável. Na verdade, Lu, a clareza, ela é libertadora. Porque quando você começa a ter aquele senso de querer saber mais sobre as coisas, por exemplo, eu passei por uma nutricionista e aí ela me explicou a questão da proteína, né? Que eu teria que comer mais proteína, porque a gente come pouca proteína. E aí eu fui estudar depois. Quando eu decidi, que a gente vai falar sobre isso, né? Quando eu decidi que eu ia ensinar as pessoas, que eu fui estudar, eu comecei a ver o porquê de usar a proteína, né? O porquê. Pra quê? Porque a proteína é o que sacia. Então, quando eu vou sair, que eu vou comer alguma coisa fora, o que eu faço? Eu como 2 ovos cozidos em casa, por exemplo. Eu chego lá, eu não como o mundo. Eu não como 5 pedaços de pizza. Se bem que eu nunca fui de comer tanto assim, né? O problema é quando junta tudo, né? O emocional, com o excesso de comida, com a falta de nutrientes, porque tem isso também. Você vai comer, por exemplo, um prato de comida, você come lá legumes, fruta, verdura, né, uma proteína. E quando você vai comer, por exemplo, um lanche, e aí já me perguntaram isso, mas qual o problema? O lanche tem um pão, tem a carne que é super saudável, tem salada e tudo mais, mas às vezes a quantidade é muita, é desnecessária. Tem lugar que o negócio Carol, é desse você tamanho. abriu esse leque aí, então eu vou entrar nesse assunto. Você hoje, você ajuda essas mulheres, né? Sim. Mulherada, vocês que estão assistindo aqui agora é hora de vocês prestarem atenção, se vocês puderem até pega caderno, fique esperto com as dicas aqui da Carol, porque assim, tá, você virou, eu sei que hoje você é coach, né? Coach de emagrecimento, você se especializou nessa área. Por que você sentiu, Carol, essa vontade de falou com a enfermagem, né, propaganda, publicidade, e foi aí para a área do coach? Eu sei que é bom a gente ajudar, mas teve muitas pessoas que ficaram, como é que você conseguiu esse resultado? Como é que você conseguiu esse resultado? O que te puxou? Porque alguma coisa sempre puxa a gente, né? Foi exatamente isso, Lu. Foi exatamente isso. Eu, como trabalhei na área da saúde, na verdade, hoje eu falo que eu trabalhava na área da doença. Hoje eu trabalho na área da saúde, né? Porque hoje eu dou saúde, eu ajudo as pessoas a ter saúde. E foi o que aconteceu comigo. Então, como em 6 meses, eu consegui eliminar 35 quilos, É muita coisa. No começo as pessoas já me perguntavam, né? Eu nunca fui muito de postar em rede social, mas o pouco que eu postava, como eu tava num lugar novo, praia, tudo, eu comecei a postar mais. E aí as pessoas falavam, Carol, o que você fez? Principalmente os conhecidos, né? O que você fez? O que você tá fazendo? Eu quero saber, eu quero saber. E eu falava o que eu tava fazendo do meu jeito, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, realmente, eu acho que eu posso ajudar as pessoas nesse sentido, né? Eu estava num lugar novo, que eu queria começar a trabalhar. A área da enfermagem, querendo ou não, é uma área mega desgastante, né?
Imagina. Tem Quando que eu ter trabalhava, muita paciência de quando eu né? trabalhava com publicidade, Lu, eu amava o que eu ganhava, mas eu não gostava muito do trabalho em si. Eu gostava da publicidade, né, do serviço, mas é muito assim, demandava muito. Época de eleição, eu passava uma semana dormindo 1 a 2 horas por noite. Eu trabalhava com comunicação visual. E aí, quando eu falei, eu vou estudar Bom que enfermagem, você está trabalhando com comunicação visual agora também, ué? Né? exatamente, com certeza. E aí eu falei, eu vou estudar enfermagem, que aí foi o que eu queria fazer, né? O que eu sempre quis, assim. E aí eu fui estudar enfermagem e aí eu amava o cuidar das pessoas. Eu trabalhei em laboratório, eu tinha loucura por colher sangue do povo, vai vendo, né? A vampira. E aí eu falei, depois eu fiz um teste no hospital particular, fui trabalhar no hospital e aí fui para maternidade. Gente, eu amava. Sabe quando você levanta da cama com prazer às 5 da manhã para ir trabalhar? Eu morava do lado do hospital e eu amava fazer aquilo, amava ali a maternidade. Tem a parte boa, tem a parte ruim também, como todo trabalho, né? A gente perde gestante, perde mãezinha, perde nenê, é muito triste, mas é muito mais a parte boa. Então eu amava fazer aquilo. Quando eu me despertei para essa coisa do coach, que eu poderia estar ajudando outras mulheres, né, outras pessoas, porque eu já ajudei muitos homens também a eliminar peso, né, a ter mais saúde, mais energia, mais disposição. Eu falei, gente, eu posso fazer isso e eu acho que vai ser legal também. Só que aí eu vou precisar estudar, né, porque eu já sei bastante coisa, mas eu preciso, mesmo porque eu passei pelo processo. Mas eu preciso estudar. E aí eu fui fazer algumas especializações. Fui fazer curso de comportamento humano, de autossabotagem, de nutrição, de autocuidado, de várias áreas eu fui estudar, né? A parte da espiritualidade, não de religião, mas a parte da espiritualidade, porque a gente é feito de corpo, mente Essa e parte espírito. influencia também? Totalmente. Totalmente. A gente é um triângulo dividido em 4 partes. A partezinha de cima assim é o corpo, que é o que o pessoal foca. Aí a parte do meio, que é um pouquinho maior de tamanho, ela é dividida em 2, que é o emocional e o racional, que é justamente o que a gente é o consciente e o inconsciente, né? Que é o que comanda o corpo, mas o que comanda tudo isso é a parte de baixo, que é o espírito. E aí ele é bem maior. Então, quando você tá com essa parte bem certinha e você consegue equilibrar melhor o mental, que é o que comanda o corpo. Então, faz total sentido. Eu comecei a estudar isso também, né? E aí eu pude ver em mim mesma, que é exatamente isso. O espírito, ele comanda o nosso corpo nossa mente, e a nossa mente é o que fala para você? Levanta, vai treinar. É a sua mente. E o que fala? Pra quê? Tá tão quentinho aqui. É o seu Ai, tá cérebro chovendo. que faz Chovendo, parte do ninguém seu quer ir, né? corpo. Que é o que faz parte do seu corpo. O cérebro faz parte do nosso corpo, né? Então, quando eu percebi, Lu, que eu poderia juntar o útil ao agradável, porque aí eu, na enfermagem, eu amava o que eu fazia, mas eu odiava o que eu ganhava. Porque é desumano o salário da enfermagem. Até hoje, né? E aí eu tinha que fazer plantões. Às vezes, o meu plantão era de 6 horas. Eu entrava às 6 da manhã, saía ao meio-dia. Aí tinha dia que eu entrava às 6 da tarde em outro setor, geralmente na pediatria. E aí eu ficava até às 6 da manhã. E aí às 6 da manhã eu pegava na maternidade e ficava até meio-dia. Então eu fazia 18 horas no hospital. Olha o seu emocional abalado aí também. Foi aí que começou os meus problemas de saúde, né? Essa loucura. Então, quando eu percebi que eu poderia ajudar as pessoas nesse sentido e poderia gostar do que eu fazia e gostar do que eu ganhava, falei, é isso aí que eu vou fazer. E faz 8 anos já que eu tô nessa vida. No início eu ainda trabalhava na enfermagem. Oi?
Desculpa, pode concluir, No desculpa. início, eu ainda trabalhava com enfermagem. Aí eu saí em 2015, eu saí do hospital e aí eu tô só com o coaching até hoje. Você comentou aí, no meio da nossa conversa, que você teria que fazer uma cirurgia, eu me entendi errado? Isso, não, é isso mesmo. Não fez Não fiz. Não fiz a cirurgia do devido joelho. ao seu processo de emagrecimento. Eu tive um desgaste, né, na cartilagem do joelho, porém, quando eu baixei o peso, isso aí amenizou aquele atrito, né? E aí, quando eu forço, ainda dói. Não é que curou, nossa, curou. Não, eu sinto, eu não posso correr, né? Eu não consigo correr. Eu acho lindo as pessoas correndo, mas se eu correr 2 quilômetros, no outro dia eu não ando. Na verdade, eu travo lá mesmo. Eu já fiz o teste inúmeras vezes. Eu já tentei correr de pouquinho, mas correr não é comigo. Eu me Mas você adaptei pode andar de bicicleta? Posso, então. Eu me adaptei na caminhada e na bike. A bike eu ando uma belezinha. Não me forço o joelho, porque não tem o atrito, não tem aquela pegada da corrida, né? O O impacto, impacto. né? Eu acho Exatamente. legal você estar contando essas coisas aqui, porque tem gente que acha assim, ah, não tem mais solução. Não tem Tem mais jeito. sim, Eu gente, já tô tem com sim. colesterol alto, triglicerídeos altos, já tô com a glicemia, com glicemia. Gente, eu tô cheia de problema, eu tô com problema cardio. E aí acha assim, sabe quando vem aquela pessoa que fala assim: ah, não tem paciência, eu já fiz várias dietas e não consegui. Gente, não é fazer várias dietas, é procurar alguém que segura na sua mão. Tipo um coach, o coach faz isso, o coach segura na mão da. Porque eu sou coach também, né? De outra área, mas o que a gente faz é isso, é segurar na mão e carregar junto, né? Vamos embora, vem cá que eu vou te ajudar. Então, eu acho importantíssimo isso. Eu queria te perguntar uma coisa assim, para que você possa ajudar as pessoas aqui, que é assim, quando uma pessoa está ansiosa, com depressão, né? A pessoa tem uma crise de ansiedade, é ansiosa, é depressiva, tem um excesso de peso, precisa emagrecer, então, mas por ela ser ansiosa, ela desconta um pouco na comida. Qual a dica que você dá para quem quer ir nesse processo, mas não consegue? Já foi nutricionista, já fez exame, já tentou, mas não consegue. Qual a dica que você dá para essas pessoas que usam essa questão da comida, né? Que é um autossabotador, mas assim, você é melhor para dizer, Carol, como que a pessoa pode fazer assim, continuar, ir em busca e não desistir, e não se entregar a esse problema emocional, porque como você disse, é o que controla, né? É o que está ali no meio. E as Com pessoas não dão certeza. muita importância para isso. É. Na Então, eu queria que você verdade, deixasse assim uma dica para essas pessoas. certo. Na verdade, não é a comida controla a pessoa. E o que a gente tem que fazer? Controlar a comida. Então, o que eu ensino, Lu, é a pessoa ter um planner, pode ser uma folha de caderno. Eu tenho um planner que eu disponibilizo, né, na mentoria, mas pode ser uma folha de caderno, coloca lá de segunda a domingo, coloca café da manhã, almoço e jantar. Planeja as refeições da semana inteira. Ah, mas dá trabalho. Gente, na primeira semana vai dar um pouquinho de trabalho, na segunda vai ser melhor, na terceira você vai fazer em 20 minutos. Eu faço a minha lista aqui em casa e eu falo para todo mundo. E aí, o que nós vamos comer na segunda? O que nós vamos comer na terça? Cada um dá uma. Não, vamos comer peixe na quinta-feira? E aí coloco lá um legume, né? Salada tem todo dia. E é se organizar mesmo. Não ter aquilo que você sabe que você não dá conta de ter em casa. E quando E a tem, porque sabotagem do dinheiro? então, tem alguma coisa que é assim também, Lu. Às vezes, a pessoa não tem essa ajuda dentro de casa, como eu tive, né? E o que acontece? Dá certo também. Você tem essa conversa com eles no início, fala que precisa da ajuda deles e demonstra o que você está sentindo, tá? Olha, eu não tô me sentindo bem, eu preciso mudar, eu preciso entrar num estilo de vida mais saudável, só que sozinho eu não consigo.
eu preciso da ajuda de vocês. Será que vocês podem me ajudar? Tira da boca das pessoas. Porque entenda, as pessoas elas não vão fazer. Quem está precisando é você. Quando você vai no médico, que ele passa uma receita de um remédio, quem é que toma quando chega em casa? É você. Você vai lá comprar, você vai lá tomar, você se organiza nos horários para tomar. Então não fique contando com as pessoas. Tenha em mente já que é você que precisa e que é você que vai ter que entrar em ação. Porque assim, a frustração é menor quando a pessoa quiser comer um bolo de chocolate na sua frente ali. No início não é fácil, mas depois você vai adquirindo força. E quando a pessoa comprar, você vai no mercado, a pessoa bota no carrinho lá aquilo que você sabe que vai te atrapalhar, chegou em casa, guarda atrás, não põe na frente, no armário. Não deixa em cima da bancada, entendeu? Coloca na frente, no que você vai ver primeiro, as coisas mais saudáveis. E essa é uma dica que eu usei em casa também. E eles começam a aderir. Eles começam a aderir. Eles veem a fruta ali em cima, eles começam a comer a fruta. Eles essa não história veem... de não ter dinheiro para comprar. Gente, é fruta e legume, né, Carol? Gente, para. O que você deixa de comprar essas coisas, não existe isso de ter que comprar coisa cara. Você pode comer as coisas que você está acostumado a comer. É controlar a quantidade. Eu, sinceramente, eu não. Isso aí é uma coisa que colocaram na cabeça das pessoas. Sabe, você vai lá, você compra 3 pacotes de biscoito. Ao invés de comprar os 3 pacotes de biscoito, compra fruta, compra legumes. Sabe o que acontece, Carol? Eu vou te abrir o jogo aqui que eu vejo Pode também falar. acontecendo muito comigo. Sabe? Eu sou um exemplo disso. As pessoas é assim, corta farinha, corta glúten, tem que comer verdura, legume, fruta. Aí você vai no mercado, tudo tem glúten. Tudo tem glúten. Que não tem glúten, tá caro. Não, mas nem tempero que contém glúten que você pode tomar. Ah, então eu não vou comer. Então deixa a dieta pra lá. Aí as pessoas têm um desânimo por causa disso. Porque realmente, se você for olhar essa questão, porque você entra na internet hoje, gente, você vê de tudo. Às vezes a pessoa, ela fez um processo com você e ela já abriu um Instagram onde ela acha que ela pode instruir pessoas. Ou ela pesquisa no YouTube, no Dr. Google, né? Vamos pesquisar no Dr. Google, fazer um book aqui, um e-book, e aí vai instruir outras pessoas. E aí ela vai e frustra, né? Porque aí ela já vem falando, corta farinha, corta glúten, corta isso, corta aquilo, você vai comer o quê? Luiz, você falou num ponto aí que é a dificuldade da maioria, né? Então, a minha dica é a seguinte. Você vai seguir o que a nutricionista falou? Quem que você procurou sua ajuda foi aonde? Na nutricionista? Segue o que a nutricionista falar para você. Você não tá gostando, não tá se adaptando, abre o jogo para ela. Fala, olha, não adianta você me mandar comprar essas farinhas aí que eu não vou comprar. Não adianta você me mandar comer essas castanhas todo dia que eu não vou comer. Entendeu? E se não der certo, muda de nutricionista, porque acontece, às vezes acontece. Sim. Aí o que acontece, às vezes a pessoa sabe por que banana tudo na cabeça da pessoa? Porque ela quer seguir todo mundo. Ela viu lá uma blogueira nova, ela quer seguir aquela ali. Ela viu lá uns detox que ninguém consegue tomar. É por isso. Eu falo que é muito simples. Eu tenho um passo a passo de 10 passos que é muito simples. E não tem fórmula mágica. Não tem Carol, fórmula fala mágica. então pra gente. Fala como que a gente faz pra... Eu já vou deixar aqui, tá, pessoal? Todos os links da Carol para vocês encontrarem. Na bio, o link fica na sua bio, Carol? Isso. Fica na bio dela, as inscrições, enfim. Mas assim, fala pra gente como que é o seu trabalho. Você dá receita, como é que funciona? Assim, fica quanto tempo com você? Tá, eu tenho 3 tipos de acompanhamento, Lu. O primeiro, que é assim, a gente faz uma videoconferência e eu explico esse passo a passo, só explico, tenho material de apoio
e eu explico. É muito simples. Só que tem gente que fala, não, Carol, não dou conta de fazer sozinha, não, preciso de acompanhamento. Aí tem a mentoria, que eu faço o acompanhamento, que é uma coisa mais ampla, né? Tem mais material de apoio. Tem as 72 armadilhas, que a gente fica ali 2 semanas falando só das armadilhas. Que são Aí é todo dia? Não, aí são 2 vezes por semana. E aí a gente tem 4 encontros onde a gente fala dessas armadilhas. Tem a sequência dos passos, mas aí a gente aprofunda nas armadilhas. E aí eu tenho a mentoria de 3 meses, que é onde a gente trabalha as 12 áreas da vida, que aí é completo, né? Para quem tá ali Sim. querendo eliminar 20, 30, 40, 50 quilos, como já aconteceu, né? Mas então seria o quê? Por exemplo, sim, só para quem talvez a pessoa que está assistindo tenha a mesma dúvida que eu. Seria tipo assim, vamos supor, Lucineide pagando, quer perder a pochete aqui, sabe? Perna fina, bunda e barriga, tipo uma galinha, imagina uma galinha, mais ou menos. Então, quer perder barriga. Então, ela faria o quê? Uma mentoria com a Carol. Seria um processo, né? Uma pessoa que quer perder peso seria um outro processo. E uma pessoa que quer emagrecer, cuidar da saúde, tem questões mais avançadas, como obesidade, como coisas que já engloba a saúde, já seria realmente uma mentoria, porque aí vai entrar emocional, espiritual, vai entrar isso tudo. Tô sabendo? Financeiro, social, entra tudo. Aí entra as 12 áreas, né? É muito simples, Lu, como eu te falei, ó. Tem gente que já baixou 30 quilos seguindo o que eu posto no Instagram gratuito. Para você ver como é simples, né? Como eu te falei. Aí tem gente que faz esse da sessão e coloca em prática aquilo ali, porque eu tô ali com a pessoa. Que nem você, tá tirando suas dúvidas. Tem coisa aí que você passa e você tá perguntando. E aí eu não, nas suas lives, quem acompanha as suas lives não emagrece porque não quer. Porque nas suas lives você entrega o ouro, né? Com certeza. A gente fez uma live, você entregou o ouro, você entregou os passos ali que o pessoal anotou. Certeza. Exatamente. E aí tem live que eu chamo a pessoa, falo, quem que vai entrar aí comigo hoje? Bota aí, me solicita aí que eu vou chamar alguém. E eu faço mentoria ao vivo, entendeu? Não tem segredo. Então não existe fazer, curso, né, Carol? Eu não tenho curso, eu tenho só as mentorias que tem o acompanhamento. Exatamente. Eu não tenho curso que você assiste às aulas e coloca em prática sozinha, não. Eu tenho essa que é uma sessão, eu tenho essa outra que é 1 mês, que a gente faz 2 encontros por semana. E tem a outra que são 3 meses, que também são 2 encontros por semana. Aí você vai acompanhando, a gente tira foto, te manda, né? Faz todo um acompanhamento. Exatamente. Aí eu passo os conteúdos, né? Cada uma tem mais informação que a outra. O que muda entre elas é que a gente vai aprofundando e a gente vai encontrando. Porque é assim, Lu, eu vou dar a real aqui para você. Por que que as pessoas ficam perdidas? Primeiro, porque elas não sabem o motivo para sair dali. E segundo, que elas não sabem o motivo por que que elas chegaram até ali. Como que elas chegaram? Que foi o que aconteceu comigo. Como foi que eu cheguei nos 97 quilos? E você faz esse processo para a gente descobrir? Eu faço esse processo. Tanto na mentoria de 1 mês quanto na de 3 meses. A gente descobre o seu motivo que fez você chegar até lá e o motivo que vai fazer você levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito. Legal, muito legal, muito legal. Carol, antes de encerrar, só para você deixar uma mensagem aqui, nós estamos na pandemia, estamos aqui pelo menos, está tudo fechado, eu não sei aí, mas aqui na minha cidade o comércio está fechado, né? Não tem nem ônibus liberado, tá tudo fechado. Nós estamos de lei seca, nós estamos com toque de recolher. Então, assim, é muita ansiedade. É muitas pessoas chorosas, é muitas pessoas preocupadas, sem saber o que vai fazer, sem dinheiro, sem condições. E aí, o que é que você indica? Uma meditação,
O que que você indica? Um jejum intermitente? Eu não sei. Assim, o que que você pode indicar para que a pessoa comece um processo e não se afoga, não é afoga, eu não sei nem usar o termo, porque a pessoa não se, sabe, não entregue a comida, não se entregue para poder comer e tipo assim, azar, depois que esse negócio acabar eu começo. O que que você pode falar para essas pessoas antes da gente encerrar assim, uma dica para que elas não. Qual é a situação, né, que a gente está vivendo? Então vamos lá. O pessoal geralmente fala assim, nossa, a Carol é meio brava, a Carol fala mesmo. E eu não passo a mão na cabeça de ninguém, Lu. Eu sou muito realista. E assim, na verdade, nunca foi a pandemia o problema, né? Nunca foi. Agora é a pandemia. Antes era porque separou do marido, porque eu engravidei, porque agora é a pandemia. Então, gente, já faz um ano que a gente está na pandemia, eu não ganhei 1 quilo, muito pelo contrário, eu baixei peso na pandemia, né? Eu tenho várias pessoas que estão entrando na mentoria e estão acompanhando. Então, assim, é definir o que você quer. Primeira coisa, quem tem Deus tem tudo. Tudo. Eu não tô aqui para falar de religião, independente de religião, sabe? Deus, ele dá pra gente aquilo que a gente necessita. Todos nós estamos passando por esse momento. Aqui na minha cidade também tá tudo fechado, também estamos com toque de recolher, aqui é o estado de São Paulo, né? A gente tá desse jeitinho. O comércio está fechando. Se não me engano, até supermercado agora vai diminuir o horário, porque vai entrar na fase roxa, parece, né? A gente está ouvindo falar. Aqui a gente está nessa fase. Eu não sei como é que vai ser, mas assim, é aquela coisa. Não posso sair, a academia está fechada. Ok, você pode fazer alguma coisa em casa, né? Você pode pegar a sua bicicleta e dar uma volta. Isso não é proibido. Você não precisa ir à noite, vai durante o dia. Ontem eu fui andar de bike. Tem várias pessoas que dão treino gratuito na internet, Lu. Então, o que precisa YouTube, fazer? O que precisa fazer? Trabalhar o emocional para não deixar isso dominar a gente, certo? Você precisa ter fé, né? Olha lá na base, o espiritual. É você realmente acreditar, né, que vai dar tudo certo, organizar o seu dia, planejar a sua alimentação, programar uma atividade física que você goste de fazer, não que você faça porque tem que fazer, porque isso aí a gente não dá continuidade, a gente começa e para. Na alimentação, a mesma coisa. Organiza ali o que você gosta, dentro do que você precisa, né? O que você gosta de comer. E trabalhar o emocional diariamente. Eu, Carol, não assisto televisão há não sei quantos anos. Eu não vejo noticiário. Eu também não assisto televisão. O mundo tá acabando lá fora. Para mim, o meu mundo não tá acabando, certo? O meu mundo não tá acabando. Os meus familiares, na medida do possível, a gente tem se encontrado. Ninguém fica se abraçando, se beijando, mas a gente se vê sim, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tenho muitos idosos na família, né? A gente não fica também fazendo viagem longa nem nada, já faz tempo, mas os grupos de família, a gente tem estado próximo. A gente montou o grupo da família do meu pai, montou um grupo da família da minha mãe, a gente se fala diariamente, tá todo mundo ali, qualquer novidade a gente mostra. Fulano pegou Covid, tá lá no grupo, mas tá tudo bem, assim. O fulano tá pior, e a gente vai acompanhando dessa maneira. Porque também sou a favor, Carol, de não ver, sabe? Ninguém sabe o que vai ser de nós amanhã. Sim. Quando terminar. Quem é que falou que isso tem fim? E se a gente for viver assim agora, a partir de agora? Como é que a gente vai fazer? Vai todo mundo ficar doido e se entregar? Não pode, né? Eu tenho conhecidos... Você falou uma coisa tão legal. Eu tenho conhecidos tão próximos que faleceram. Um amigo da minha irmã não tem nem 10 dias que ele entrou em óbito, sabe? Uma pessoa que tinha, acho que, se não me engano, 45 anos. Uma pessoa que frequentava aqui a nossa casa. Eu tenho amigos próximos que trabalhavam comigo, médicos que trabalhavam comigo no hospital que vieram a falecer.
sabe? Tem pessoas É muito conhecidas triste. nossas que tá acontecendo. E aí, o que é que eu falo? Vamos se cuidar, né? Um assunto que eu nem falei aqui, que é a autoemoterapia. Eu faço em mim faz 11 anos que eu faço autoemoterapia. Ontem eu fiz na minha cachorra. Sabe, vamos cuidar da nossa imunidade, vamos aumentar a nossa imunidade, vamos comer saudável, vamos praticar atividade física. E, gente, tem coisas que não estão sob o nosso comando, o nosso controle. Como é que a gente vai desbirocar a cabeça numa coisa que não está no nosso controle? Então, vamos focar naquilo que a gente pode controlar, né? Vamos cuidar dos nossos familiares mais próximos, vamos se proteger, sim. E, na medida do possível, vamos cuidar do nosso emocional para a gente não se perder. Porque as pessoas, elas se perdem. Para você ter uma ideia, minha irmã teve Covid, meu cunhado com Covid, foi fazer andar de bike. Um dia ele não sabia, né, que ele estava. Ele pegou a bicicleta, andou 70 quilômetros, ele está acostumado a andar 70. Ele andou 40 e estava morrendo. Ele falou, gente, eu não aguento mais. Voltou para casa. Falou para minha irmã, não estou bem. Nossa, estou super preocupado. E aí fez o exame, né? Teve febre de madrugada e ela falou, vamos ver esse negócio. Aí foi para o hospital, fez o teste, demorou 5 dias para ficar pronto. Enquanto isso, eles ficaram em casa. Ele fez o teste, deu positivo. E até então, estava tudo bem. Na hora que a minha irmã viu o teste dele positivo, ela começou a sentir tudo. Aí ela foi e fez também o teste, só saiu depois de 5 dias, ela também estava positivo. Então, assim, ela estava em casa com ele, cuidando dele, não estava sentindo nada quando ela viu o exame. Então, o psicológico da gente influencia em tudo, né? Eles tomaram as medicações, graças a Deus não tiveram efeitos mais piores assim, né? Graças a Deus foi tudo bem, mas a grande parte das pessoas ou demoram para pedir ajuda, né, para ir procurar ajuda, ou chega lá e realmente eles falam, não, você não está com sintoma, não vai fazer o teste. Então é uma série de coisas que estão acontecendo, mas que a gente tem que focar no que está no nosso controle, Lu. Vamos focar no que a gente pode fazer, em cuidar dos nossos, em orientar quem está perto da gente, que Em vai buscar passar. cuidar da imunidade, né? Igual você falou aí Exatamente. agora. É um aprendizado para todos nós. Todos nós estamos passando por isso, né? Cada um mais próximo ou mais longe um pouquinho da doença, mas todos nós estamos sujeitos todos os dias. Eu conheço, a minha irmã está trabalhando em home office, minha irmã não está saindo de dentro de casa e ela pegou, entendeu? Então, é isso, é a gente focar naquilo que a gente tem o controle. Tem informação gratuita de sobra. E o que eu puder fazer para ajudá-lo, eu faço, sabe? Tem gente que tem Essas dicas aí, tem no seu Instagram? Tem várias. A grande maioria, é tudo lá. Carol, ó, eu quero te agradecer de coração, de verdade mesmo, por você ter somado aqui com essa história. Eu tenho certeza que muitas mulheres, sabe, muitas mulheres que se sabotam, não sabem como resolver algumas coisas, acha que o problema é do corpo, né, da autoestima, que está atrapalhando o relacionamento, mas não toma atitude nenhuma, não está nem aí, vai deixando o negócio para lá. Então, assim, adorei você ter explicado que a gente precisa ter um motivo. Porque também, se a pessoa estiver se sentindo bem assim e não tiver atrapalhando a saúde, tá tudo bem. Mas a partir do momento que atrapalha a saúde, atrapalha a sua estima, envolve outras coisas, realmente a gente tem que buscar ajuda, né? Então, eu acho que a sua história soma muito para isso. Você não buscou ajuda depois, sua ficha caiu sozinha, né? Você foi resolver do seu jeito, mas hoje você tem como ajudar as mulheres. Você tem como segurar a mão e mostrar o processo, o caminho, mentorar elas de uma forma que elas... Aquela coisa que ia sabotar, você já sabe como é que vai usar o gatilho para que ela não caia na armadilha. Então, muito obrigada, tá? Eu vou deixar aqui, gente, todos os contatos da Carol para que vocês possam segui-la, para que vocês possam assistir. E vou falar uma coisa, as lives dela, ela já entrega muito hoje. Então, você fica esperto, né, Carol? Fique esperto, segue ela lá, acompanha ela lá. E, ó,
Um beijo grande para você. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço de coração o convite.